Tá com algum outro problema de dependência, então. É Debian? Alguma biblioteca que está faltando. Você não vai achar ele pelo apt, você tem que descobrir qual é a biblioteca. Entra no meu blog, vê se você acha alguma coisa de instalação no Debian. Porque senão a gente vai ficar caçando biblioteca aqui e vai demorar muito. Tá bom. Legal. Mais alguém quer ajuda? Então todo mundo está lá no cenário do laboratório? Posso partir desse princípio para a gente poder começar a atividade? Sim? Muito bem. Então vamos lá. Vou diminuir um pouco o meu brilho aqui, por causa da bateria. Acho que tá bom. Muito bem. Então vamos falar um pouco desse cenário. Deixa eu fazer uma outra pergunta antes de começar. Quantos de vocês têm alguma afinidade com o IPv6, nem que seja teórico? Tem alguma noção? Tá, alguns, meio a meio, né? Eu vou tentar, então, trabalhar um pouco do conceito de IPv6 de maneira que eu não prejudique tanto tempo para eu conseguir concluir o laboratório, pode ser? Com o iOS da Cisco, quem tem alguma afinidade? Menos, né? Tudo bem. Então, à medida que eu for fazendo, vocês vão observando e a gente pode conversar um pouco. Legal? Então, vamos começar. Antes da gente sair efetivamente fazendo alguma configuração, deixa eu explicar um pouco do cenário para vocês. Se alguém eventualmente tiver problema de enxergar, pode acompanhar aí da tela. Legal? Muito bem. Bom, o que a gente tem aqui nesse cenário? Uma das vantagens da gente poder trabalhar com simulador e não com emulador é que ele é muito mais leve, vocês já devem ter percebido, é um arquivo de 15K e a gente consegue simular ambientes bem maiores do que no emulador, embora, por outro lado, o emulador dê mais liberdade, mais features e tudo mais. Mas esse é um cenário legal para a gente começar a ter uma noção de como é que é a operação de IPv6. Bom, o que a gente tem aqui nesse cenário? Esse é um cenário em que existem 4 redes locais, e a gente enxerga a representação física dessas redes. Se vocês tiverem alguma dificuldade com o áudio, me faz um sinal só para eu saber. Tá? A gente enxerga claramente, então, através da figura do switch, onde a gente tem a conexão dos terminais de rede lá embaixo, uma rede, já vou falar desse endereço daqui a pouco, uma outra rede nesse segundo círculo, uma terceira rede local, uma quarta rede local. Em termos de longa distância agora, a gente pode interpretar essa topologia da seguinte forma. Esses roteadores que aparecem aqui em cima, e é neles que a gente vai trabalhar e fazer as configurações, eles representam a borda de uma unidade da interrede da mesma empresa. Então, isso quer dizer que essa área aqui que eu estou demarcando com o pointer é uma unidade da minha empresa. Okay? Ela tem uma única rede local. Essa área um pouco maior é uma outra unidade da minha empresa. Por exemplo, a matriz. Ela tem 2 redes locais. E aqui eu tenho, então, aquilo que seria uma terceira unidade da minha empresa, cada uma com seu respectivo roteador de borda e suas redes locais. Legal até aqui? Tá bom. Do ponto de vista de endereçamento, vocês devem já ter visto em algum momento no IPv4 que o IP ele tem a seguinte estrutura. A gente tem um prefixo que identifica uma rede ou uma subrede e um sufixo que identifica um host dentro de determinada rede. Procede? É isso que vocês aprenderam? Tá. E é a máscara de rede ou o prefixo, a notação CIDR, que determina que porção do endereço é rede e que porção é um host dentro daquela rede. /24, 3 primeiros octetos são rede, 192.168.0. Os últimos 8 bits, host, 0, 1, ok? Tá bom. No IPv6, é basicamente a mesma coisa. A estrutura do endereço é a mesma coisa. A gente tem um prefixo que identifica a rede e um sufixo que identifica um host dentro daquela rede. O que muda? 2 coisas mudam. Primeiro, a notação. Como agora eu tenho 128 bits, com 128 bits eu tenho um número maior. E uma estratégia em computação para eu trabalhar com números grandes é eu usar a notação hexadecimal, onde um único caractere representa mais posições.
Então, se a gente pensa lá no sistema hexadecimal, eu tenho 16 posições num mesmo caractere, em oposição ao decimal que eu tenho 10 representações, de 0 a 9. No caso do hexadecimal, de 0 a F. Legal? Tá bom. Então, esse é o motivo da gente identificar o IPv6 com a notação hexadecimal, é para fazer com que ele seja um pouco menor. E ainda assim, ele é um endereço grande, porque são 128 bits. Tá bom. Ao invés da gente ter agora a figura dos octetos, daqueles 4 blocos que a gente escreve de maneira decimal e separa por ponto, a gente tem aquilo que eu gosto de chamar de quartetos hexadecimais. Por quê? Cada bloco tem 4 dígitos hexadecimais. Isso quer dizer que a gente tem, então, 16 bits. E a partir do determinado bloco à frente do prefixo, eu tenho a representação do meu sufixo de rede. Uma diferença é que nem sempre, necessariamente, a gente vai ter os 8 quartetos aparecendo. Por exemplo, 2001, 2 pontos, agora a separação não é mais ponto, é 2 pontos. 0db8, 2 pontos, café, 2 pontos, 0001, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 0001. A gente tem algumas regras de abreviação, eu vou falar muito rápido disso. Quem tiver mais interesse, o Nick tem bastante material sobre o assunto, tem o meu livro de IPv6, mas basicamente a gente pode fazer 2 coisas em termos de abreviação. Omitir zeros à esquerda, nunca à direita. Então, 0003, 003, 03 e 3 é tudo a mesma coisa, ok? Nunca à direita, zeros à esquerda. E quando a gente tem uma cadeia sucessiva de zeros entre diversas casas, a gente pode transformar esses zeros em 2 pontos, 2 pontos. Tá bom? E isso vai ser importante para vocês conseguirem identificar quantos desses quartetos hexadecimais indicam prefixo e quantos indicam sufixo, para a gente saber o que é uma rede, o que é um host da mesma rede ou não. Tranquilo até aqui? Então vamos avançar. Bom, barra 64 quer dizer então que 64 bits identificam o meu prefixo de rede. Sim? Ok. 64 é exatamente metade de 128, né? Então, se são 8 blocos, 4 representam a minha rede. 4 conjuntos dessas casas, desses quartetos, representam a minha rede. Ou seja, qual é essa rede? 2001, DB8, café 1. Todos os endereços IPv6 de hosts que começarem com 2001, DB8, café 1, necessariamente pertencem à rede desse primeiro círculo. Se for qualquer coisa diferente de 2001, DB8, café 1, não é esse círculo amarelo. Ok? Então vamos ver se realmente é isso. Aqui é outro círculo amarelo, né? 2001, tá igual. DB8, tá igual. Café, e tá igual. 2, 1, são diferentes, ou seja, é outra rede. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que você pegar lá no IPv4, 192.168.00/24, uma rede. 192.168.10/24 é outra rede. É exatamente a mesma coisa. Então, seguindo a lógica, 2001 DB8 café, 3, outra rede. 2001 DB8 café, 4. É outra rede. Legal até aqui. Mas a gente não tem só essas 4 redes locais nesse cenário, nessa topologia. Além dessas 4 redes locais, a gente tem outras 2 redes ponto a ponto de longa distância. As 2 filiais, esquerda e direita, estão conectadas nessa unidade central. E essa rede ponto a ponto, que tradicionalmente no IPv4 era 1/30, ou 1/31 para operadoras, ela agora no IPv6 ela pode ser 1/127, por quê? Se 127 bits são rede, sobra um único para 128 que é host, com 1 bit eu identifico quantos hosts? 2, o 0 e 1, não é isso? É exatamente o que a gente precisa num ponto a ponto. Ou algumas caixas /126, porque ela não suporta o /127. E aí você tem
4 possibilidades, você normalmente descarta a primeira e a última, a primeira é o 0. Bom, em relação ao 0, aquilo que no IPv4 era o endereço de rede, 9268.00/24, e que, portanto, você não pode usar para identificar host, agora no IPv6 é um endereço de host perfeitamente válido. Então, 2001 DB8 café 2.1, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, não só identifica a rede, como também é um endereço válido para você colocar num notebook da sua rede. Okay? Embora normalmente a gente evite usar, pode ser usado normalmente. De propósito, para mostrar para vocês que isso é possível, na rede ponto a ponto eu vou usar o endereço 0 desse lado e o 1 daquela rede que se inicia aqui entre essa filial e matriz com 2001 DB8 café F. Então F 2.2.1 é a interface ponto a ponto desse lado, F 2.2.0 ou só 2.2 é a interface desse lado. Okay? Aqui é uma outra rede de longa distância, não é? É. Então, eu não posso usar 2001 DB8 café F. Eu vou usar 2001 DB8 café E. E a mesma estratégia. 0 é uma interface, 1 é outra interface. Legal? Então, essa é uma primeira diferença prática aí de IPv6 para IPv4. O primeiro endereço, que antes era exclusivo para a rede, pode ser usado para identificar host normalmente, sem problema nenhum. Ok? Tá bom. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar desse cenário. Toda rede local, para se comunicar com qualquer outra rede, não com a internet também, mas com qualquer outra rede, seja essa outra rede local, seja essa outra rede a internet, para ele sair do seu mundo local, é necessário que a gente tenha um gateway cujo endereço é membro dessa mesma rede local. É impossível ter um gateway numa outra rede, senão eu não alcanço isso em camada 2. Concordam comigo? Então eu tenho que ter um gateway. Bom, para as redes locais, esse gateway é a interface de um roteador, eu vou usar sempre o endereço 1 de cada uma dessas subredes. Uma opção. Você poderia usar qualquer um dos possíveis endereços e a possibilidade de endereço que você tem aqui é muito maior, não é um pouco maior, é muito maior do que todos os 4 bilhões de endereços de IPv4 que existe. Então, a menor rede de IPv6 que existe tem muito mais endereços, mas muito mais, não é um pouco mais, do que o total de IPv4 que existe no planeta inteiro. O que você vai receber de endereço na sua casa de bloco te permite ter mais endereço do que o total de IPv4 no planeta hoje. É só isso que você tem de endereço IPv6. Tá? Legal. Então eu vou usar essa convenção. Então 2001 DB8 café 11 é a interface desse roteador, que vai ser o gateway dessa rede local. E a mesma coisa eu vou fazer no 2.1, 3.1, 4.1. Tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos lá. Para quem não está habituado com o iOS da Cisco, a nomenclatura que esses roteadores especificamente que eu estou usando adotam para identificar interfaces é a seguinte, e vocês depois vão poder verificar isso no software. Essas interfaces Ethernet são Fast Ethernet, essa é a F00, essa daqui é a F00, F01, F00. Então eu vou simplesmente usar esses nomes, não vou ficar entrando em detalhe do porquê do nome ser assim, porque senão eu não consigo terminar o laboratório. Então, acredite em mim, quem não tem aí afinidade com Cisco, é meramente um nome de interface, como eu faço referência a ela. Tá bom. E as interfaces de longa distância, no caso desses roteadores, é a S030, 030, 031, 030. Okay? É só o nome delas, a gente vai usar. Tá? Muito bem. Bom, se a gente estivesse trabalhando com IPv4, para fazer isso funcionar, a gente teria que configurar os endereços nas máquinas da rede local. Né? Não adianta eu configurar o roteador se os computadores não fazem parte de uma rede e não tem a interface dentro do mesmo link como gateway configurado. E se a gente estivesse trabalhando com IPv4, a gente teria duas opções. Ou a gente viria no braço aqui nas máquinas,
192.168.0.1, máscara barra 24, que é 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1, e faria isso em todas as máquinas, ou a gente colocaria um servidor de HCP, configuraria os escopos de rede e ele distribuiria endereço para a gente. Legal. Eu vou aproveitar esse cenário para já mostrar para vocês uma outra funcionalidade do IPv6, que é uma praticidade para muitos ambientes, que é o que a gente chama de autoconfiguração stateless, ou Slack. Qual que é a ideia do Slack? Similar ao que acontecia na antiga rede IPX, SPX da Novell, os endereços das máquinas, eles são autoconfigurados a parte de host, a partir do endereço físico da placa de rede, e a parte do prefixo de rede, ela é aprendida através do roteador, ou seja, o roteador agora se torna um elemento mais importante na rede IPv6. Quando eu configuro e ativo o IPv6 nessa interface desse roteador, automaticamente o protocolo NDP do IPv6, que usa o ICMPv6, gera uma mensagem ICMPv6 de número 134, que é o que a gente chama de Router Advertisement. O roteador fala para a rede, ó, o meu IP é 2001 DB8 café 1.2.2.1. Esse é o endereço que você vai usar como gateway. Na prática, ele vai usar um link local desse roteador, que é um tal de FEA80. Quem quiser saber mais do FEA80 vai ter que dar uma olhadinha no livro, senão não tem tempo de terminar a palestra. Mas, em tese, a ideia é essa. O roteador vai falar para as máquinas qual é o prefixo de rede, as máquinas vão autoconfigurar um sufixo a partir do MAC da placa de rede, e aí a gente tem um endereço autoconfigurado, sem servidor de HCP, sem trabalho manual. Eu vou mostrar isso acontecendo para vocês aqui nesse cenário. Okay? Então, só para vocês enxergarem agora, os roteadores estão com as interfaces marcadas em vermelho aqui, porque elas estão todas desativadas. Então eu não tenho IPv6 por enquanto, isso é só um desenho. Então se a gente olhar as máquinas aqui, ó, se você clicar em um computador qualquer, e vier aqui ó, em desktop, quem eventualmente não quiser fazer isso, eu só estou mostrando. E em IP Configuration, vocês vão ver que ele está com um modo padrão do IPv6, que é usar a autoconfiguração, mas ele não tem endereço nenhum, porque eu não tenho roteador configurado para anunciar nada, então ele não está aprendendo nada, então ele não vai fazer nada. Legal? Poderia configurar manualmente. Tá bom. Daqui a pouco vocês vão ver que isso vai mudar. Então qualquer máquina desse cenário que vocês pegarem, ela não vai ter um endereço IPv6, porque eu não tenho nada ativo em termos de roteador no meu cenário. Legal? Muito bem. Bom, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa dessa revisão relâmpago de conceito. Acho que está de bom tamanho. Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Desculpa eu estar correndo um pouco, pessoal, mas senão não consigo fazer. E a ideia hoje é fazer. Tá? Vamos lá. A gente vai então começar a fazer a configuração de IPv6 nos roteadores. Só para destacar. Por padrão, o IPv6, os roteadores têm suporte, mas ele ainda não vem ativo. Então a gente vai ter que ativar isso. Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente mostrar o processo de configuração do roteador, agora vocês podem me acompanhar, quem está acompanhando o workshop e quer fazer. Quem depois me mostrar que está acompanhando o workshop e me chamar eventualmente para tirar alguma dúvida ou me mostrar o cenário funcionando, os primeiros. Eu vou premiar aí 5 livros. 2 IPv6 e 3 de laboratórios, ok? Mas para quem me mostrar que tem uma dúvida de algo que está acompanhando e fazendo, ou quem me mostrar funcionando no final. Bom, mas também não chamo por qualquer motivo. Mostra a coisa certa. Senão não vai dar tempo. Vamos lá. Adianta falar, vem aqui, tá aqui, ó, olha aqui, ó. Calma. Bom, então vamos lá. Vamos começar a configurar esse cenário. A gente vai abrir aqui o primeiro roteador, cliquem nele e aí vocês clicam em CLI, que é a Command Line Interface, a interface de linha de comando. Todo mundo conseguiu abrir essa tela? Então eu estou no roteador 1. A gente cai então na interface do iOS, que é o sistema operacional
que a Cisco usa na maioria dos seus roteadores. Alguns equipamentos usam outras versões de iOS, iOS XE e iOS XR, mas com os roteadores que a gente está trabalhando é o iOS tradicional. A gente vai cair num prompt assim. Todo mundo? Tranquilo? Tá bom. Rapidinho também, revisão. Similar ao que vocês têm no Linux, ao que vocês viram agora há pouco em Juniper, os que participaram do workshop, a gente tem na linha de comando dois modos. O que a gente chama de modo de usuário, em que a gente tem acessos não privilegiados ou acessos básicos, em que eu posso visualizar algumas configurações da caixa, mas eu não tenho privilégios de administrador ou privilégios administrativos, aquilo que seria o root do Linux, né? E isso é indicado no iOS através desse sinal de maior. Então aqui é o modo usuário, eu não posso usar qualquer comando, tá? Por exemplo, eu não posso exibir todas as configurações do roteador. Se eu tentar exibir, showrun é o comando, eu vou receber uma mensagem de erro, porque para eu exibir todas as configurações, eu preciso de privilégio administrativo. Eu posso exibir algumas configurações isoladas. Tá bom. Para a gente poder entrar em modo privilegiado, onde eu tenho direitos administrativos e eu posso efetivamente fazer alguma coisa, a gente vai usar o comando enable, e aí vocês vão cair. O prompt aqui vai mudar o símbolo indicando que você está em modo privilegiado. A partir de agora eu posso fazer todas as configurações que eu quiser. Eu vou digitar 2 ou 3 configurações básicas em bloco, e aí eu falo na sequência o que eu estou fazendo, que eu acho que fica um pouco mais fácil, só para deixar um pouco mais organizado. Eu vou entrar em modo de configuração, conft. Eu vou mudar o nome desse roteador para R1, que é o que a gente está usando aqui no cenário, e eu vou desligar a resolução local de nomes. Por quê? Sempre que você digita algum nome no prompt do iOS, ele vai tentar fazer a resolução desse nome para alcançar uma máquina. Só que é muito comum a gente estar digitando algum comando reconhecido pelo sistema e errar uma ou outra letra, e aí, como ele não vai reconhecer isso como um comando do sistema, ele vai achar que é um nome de uma máquina. Ele vai tentar fazer a resolução disso, você vai perder algum tempo. Em equipamentos reais, na nova versão do Packet Tracer, você pode usar Ctrl+Shift+6 para dar o break, mas para a gente não ter que ficar fazendo isso, eu uso no IP Domain Lookup para desligar a resolução de nome. Se eu errar algum comando, eu já recebo uma mensagem de erro e a gente segue. Ok? Legal. Então são configurações bem simples, só para eu poder começar a fazer alguma coisa em termos de PV6. Legal? Sim? Muito bem. Então vamos lá. Eu falei para vocês que essa interface aqui, que é o gateway da minha rede local, que está na rede local, ela é a F00. E essa aqui que está no P2P, né, no link ponto a ponto, é a S030. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou configurar essas interfaces com os respectivos IPs que eu tenho que usar dentro do meu plano de endereçamento. Tá? Então a gente vai acessar essa interface F00 desse roteador. Depois que vocês enxergarem isso em um roteador, eu vou fazer um pouco mais rápido nos outros e deixo o passo a passo com vocês. Eu vou perder um pouco mais de tempo no primeiro. Eu vou configurar essa interface com esse IP, essa interface com esse IP. Por padrão, o IPv6 vem desativado, então eu vou ativar através de um comando, mas esse comando que eu vou usar para ativar daqui a pouco, ele é dispensável, porque quando eu configuro um IP, automaticamente ele ativa a interface. Mas isso é uma boa prática, a gente vai usar até para vocês saberem que ela não vem ativa por padrão. E eu tenho que, depois de configurar o IP, subir a interface. Ela está desativada. Por padrão, interfaces de switch vêm ativadas. Por isso que ele é plug and play, ainda que ele demande configuração. Interfaces de roteadores profissionais vêm desativadas, diferente dos roteadores residenciais. Tá bom, vamos voltar lá para o iOS. Deixa eu ver se eu consigo deixar os endereços na tela para ficar um pouco mais didático, mais fácil de enxergar. Pronto, acho que vai dar. Então a gente fez aquelas configurações básicas. Agora a gente vai entrar na interface F00. Eu não acompanhei o que vocês fizeram de Juniper agora há pouco, mas vocês vão enxergar, os que participaram do workshop anterior, que os comandos são bem
parecidos, bem próximos, né? Isso é normal em roteadores. Então a gente vai entrar na interface F00. Ele já entra aqui, ó, em submodo de configuração de interface. A gente vai ativar o IPv6 Enable. Poderia omitir esse comando, poderia não usar esse comando, porque agora eu vou configurar um IP, quando eu configuro um IP, automaticamente ele ativa. Mas vamos seguir aí o nosso roteiro, tá bom? E agora eu vou efetivamente atribuir o IP para essa interface. Então, IPv6 address, lembrando para aqueles que já têm algum contato com o iOS, que no IPv4 o comando era IP address, só mudou o IP para IPv6. E agora vai mudar a estrutura de endereço. Então eu vou colocar o nosso endereço dentro do plano de endereçamento, 2001, DB8, café, 1, 2.2.1, agora viria a máscara de rede. No IPv6 não existe mais a figura de uma máscara de rede, porque a gente usa só a notação CIDR para indicar aquilo que seria a máscara de rede. Então, barra 64. Outra coisa, via de regra, todas as redes locais IPv6 sempre vão ser barra 64. Inclusive, quando você estiver configurando isso, por exemplo, no Windows, você colocou o endereço, ele vai autocompletar o prefixo como 64 para você. Isso é um padrão hoje de RFC para manter essa funcionalidade de autoconfiguração. E com barra 64, você vai ter quantidade infinita, não, é óbvio, é uma quantidade finita, mas uma quantidade monstruosa de hosts, bem mais hosts do que sua tecnologia de enlace suporta, você pode ter certeza disso. Tá? Então você não vai mais ficar fazendo aqueles cálculos de subrede nas redes locais para preservar IP. Quem vai fazer cálculo agora são as operadoras que vão trabalhar com os blocos e as empresas. Então a empresa vai ganhar um barra 48, vai dividir isso em subredes barra 56, para ela é diferente o processo. Mas para empresas mais tradicionais, empresas menores que têm só as redes locais no formato desse laboratório, a gente vai trabalhar sempre com o barra 64. Então, é dessa forma que a gente atribui o endereço via IPv6. Passou aí para todo mundo? Tudo em ordem? Tá bom. E agora, o que a gente tem que fazer é subir essa interface, ativar. Então, vocês vão ver que quando eu ativar a interface, o indicativo aqui no simulador que está vermelho vai ficar verde, quer dizer que subiu a interface. Então, olha lá, eu vou digitar o Enter, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Subiu. Ok? Tá dando para acompanhar aí, moçada? Legal? Se eu estiver correndo um pouco, é só por causa do tempo, tá? Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Feito isso na interface Fast Ethernet, agora a gente vai fazer na serial. Então, basicamente, vai ser a mesma coisa. O curioso agora é que eu vou trabalhar com essa máscara barra 127. E nesse lado eu vou usar 1, mas no outro vai ser interessante que vocês vão ver que eu vou usar o 0. Então, a essência basicamente é a mesma. Ó. S interface, eu estou só abreviando aqui, ó, pronto. Tirei a abreviação. Interface serial 0/30. Acreditem que é o nome, para eu não ficar explicando de onde vem esse nome, né? Para eu entrar na interface, o iOS não indica em qual interface você está, ele só indica que você está configurando uma interface. E agora a gente vai fazer basicamente o mesmo procedimento. Depois que eu fizer o bloco, eu vou deixar um tempinho aqui. Pode ficar tranquilo. Eu vou pedir no ok de vocês para avançar. Tá? Como eu já expliquei o que é o comando, eu só vou tentar ganhar um pouco de tempo. Então eu vou colocar o endereço. Quem estiver prestando bastante atenção aí, fica de olho. Eu sou cheio de digitar errado. Cada um que me corrigir aqui vai ganhar um livro na hora. Então, se eu errar um 1 com 0 sem enxergar, professor, tá errado. Ganhou o livro na hora. Legal? Fiquem atentos. Eu erro bastante, hein, moçada? Direto. Né? E o pior é quando o aluno fica quieto, para depois o problema dar lá na frente, né? E aí fica dando risada do professor, né? Assim? Mas vamos lá. Café. F, eu já ia colocar 1, ó. F... 2.2.1/127, procede?
Estou acreditando em vocês também, hein? Tá? 2001 DB8 Café F, 2.2.1/127, não é isso que a gente definiu aqui? Legal. Vou subir a interface. Feito. Então, quando vocês terminarem essa configuração, me dá um OK. Só para eu saber. Ó, tem gente que já está querendo livro mesmo, já está tudo em ordem, né? Dúvidas vocês podem perguntar. Deixa eu ver com o pessoal se a gente tem um microfone de apoio para eventualmente passar. Caso alguém queira fazer alguma dúvida que seja do cenário em si, não da sua configuração específica, faz no microfone, que aí eu acho que é melhor para socializar com a turma, né? Deixa eu ver se o pessoal consegue. Se não, se for difícil, eu dou um jeito, eu ouço e eu repito depois. Enquanto o pessoal vê, eu vou seguindo. A sua dúvida é sua ou é... Depois? Tá bom, legal. Então vamos lá. Todo mundo está aqui comigo? Sim? Espera um pouquinho, vamos lá. Quando eu for fazer depois essa configuração inicial nos outros roteadores, eu vou fazer em bloco, deixo os comandos, e aí eu espero um pouco. Você quer que eu vá aí? Enquanto o pessoal está copiando, dá tempo. Deixa eu... Uhum. Adotar isso aí, para que eu possa me preparar para isso. Tá bom. Tem uma mudança drástica, né? Tá. O colega fez uma pergunta mais ou menos parecida com uma que teve hoje de manhã, que eu digo que é aquela questão da resposta profética, né? Mas a pergunta é boa. A pergunta foi a seguinte: quando que eu teria que me preparar na minha empresa para estar suportando IPv6? Bom, resposta pessoal, não o que vai acontecer. Resposta pessoal. Se você perguntar para mim, perguntar para os colegas do NIC, a gente vai falar agora. Alô? E é verdade. É já. Você tem que se preparar já para poder a sua rede estar com o IPv6, principalmente se você anuncia conteúdo para a internet. Então, se você tem lá uma extranet ou uma página, um servidor web qualquer, se você anuncia recursos para a internet, você tem que ter IPv6 na sua empresa. Você tem que ter IPv6 na sua empresa ontem. Por que ontem? Porque se amanhã, e isso não vai acontecer amanhã, obviamente, mas se amanhã os usuários receberem do provedor só IPv6 e não IPv4, já não acessam mais o seu recurso. Você percebe? Então, a minha resposta técnica e a do NIC, tenho certeza, é já. Você tem que estar preparado já. Agora, quando que vai acontecer? É profético, eu não sei dizer. Qualquer coisa que eu fale aqui, eu vou errar. A gente pode chutar. Eu, hoje de manhã, disse o seguinte, que é o que eu costumo dizer. Quando que eu acho que o IPv6 vai estar disseminado em massa, enfim, talvez daqui a 10 anos, não sei, talvez mais. O legado é muito grande. Né? Mas, tecnicamente, a recomendação seria faça já. Tá? Essa seria a minha resposta, pessoal. Legal? Tá em ordem, hein? Tá? Então, se alguém quiser, já usa no microfone, acho que é melhor. Só para complementar, existe, por mais que seja profética essa coisa de você estar usando IPv6, tem uma previsão de esgotamento do IPv4. Em tese, ele já esgotou, né? Agora a gente está trabalhando com estoques emergenciais. Você saberia dizer qual é esse prazo, assim, quando que vai de fato acabar, o pouquinho que está sobrando? A distribuição com a política tradicional que sempre veio sendo praticada, já acabou na Ásia, já acabou na Europa, já acabou na América Latina e já acabou na América do Norte. Ou seja, a forma tradicional de distribuir já foi, então já terminou. A resposta é já acabou. Mas o pessoal tem estoques de reserva, então agora mudou a política, a forma de distribuir esses endereços, a gente entra em política mais emergenciais, de contenção. Então agora eu não distribuo mais blocos de tamanho /22, por exemplo, eu vou distribuir /24. Logo, daqui 6 meses, provavelmente, eu não vou poder mais distribuir novamente para a operadora que pediu 6 meses atrás, só para novos players entrantes no mercado. Então, o fato é que o IPv6 agora, daqui para frente, ele tende a ser adotado a passos mais rápidos, né?